Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o João, então hoje vamos falar de como fechar arquivos corretamente em Python, ok? Esteja comigo e vamos lá ver como é que nós devemos fazer isso. Muito bem, ao trabalhar com arquivos em Python é bastante comum invocar explicitamente o método close, ok? E após processar o arquivo, isso pode funcionar bem em muitos casos, mas é uma armadilha, eu posso assim dizer, comum para muita gente que é iniciante e também mesmo desenvolvedores vindo de uma outra linguagem de programação, ok? E se uma exceção for lançada antes de chamar o método close, então o arquivo irá permanecer aberto, ok? E nesse cenário o código pararia de ser executado antes de chegar na função close, ok? Antes de que a função close fosse chamada. E assim irá deixar o arquivo aberto após o travamento do programa, ok? Então eu vou dar um exemplo do que eu quero dizer, ok? Ok, vamos imaginar que temos um arquivo chamado, vamos imaginar que temos um arquivo, ok? E vamos tentar abrir esse arquivo, ok? Vou tentar do jeito, ok? F vai ser igual a open, vou dar um zoom para que possam ver melhor. F vai ser igual a open. Aqui vou abrir e fechar. Então vou abrir o arquivo, ok? Vamos imaginar que eu tenho um arquivo chamado, ok, vou chamar de arquivo, ok? Arquivo. Arquivo.test, ok? E esse arquivo aqui eu vou abrir no modo write, ok? Que é no modo abrir, ok? Vou por W. E depois disso vou chamar o arquivo.write. Vou abrir e vou passar lá qualquer coisa que quer dizer: olá, eu sou o João. Olá, eu sou o João. Olá, eu sou o João. E depois vou tentar fechar o arquivo, ok? f.close, ok? Faço isso, abrir e fechar. Então, eu aqui de momento eu não tenho nenhum arquivo, ok? Então, se eu rodar esse arquivo aqui, esse código, ele vai criar um novo arquivo chamado arquivo.txt, ok? Então, vamos lá ver, vou rodar o programa. Ok, como podemos ver, eu rodei o programa, então o arquivo não existia, agora aqui criou um novo arquivo chamado arquivo.txt, ok? E lá meteu, olá, eu sou o João, ok? Então, abrindo ficheiros Python dessa maneira aqui, é um erro em Python, ok? Porque caso haver algum erro com o código, ok, com o programa, então o arquivo ele estará aberto, ok? E porque, ok, vamos imaginar que o erro aconteceu aqui nessa linha, ok? Então, quer dizer que o Python já não chegou de ler até aqui no fclose, ok? Então, nesse momento aqui, o arquivo estará aberto e se você tentar executar uma outra operação, ele não vai executar porque irá dizer inválido, ou melhor dizer, acesso não permitido porque o arquivo está aberto. E você, primeiramente, deve fechar esse arquivo, ok? Então, a primeira maneira que nós temos para evitar esse problema de fechar o arquivo é usarmos a função try, ok? Então dessa forma aqui você irá lidar com qualquer exceção e também finalmente usá-lo para garantir que o arquivo seja fechado, ok? Então usando o try seria dessa forma, ok? Então aqui temos o f, vou dar o zoom para que possam ver. Então aqui temos o f igual open arquivo.test no modo write, que é o w, ok? Então, depois disso aqui nós teremos que pôr essa parte do fwrite dentro do try, ok? Então, isso seria try, dois pontos, faço isso. Agora, essa parte aqui do f, ele vai passar para dentro da expressão try, ok? Para dentro da instrução try, fica assim. Então, depois de nós tentarmos, e vamos fazer agora o seguinte, vamos escrever o finally close, ok? Então, essa parte aqui do fclose, ele fica dentro do finally. Então, dessa maneira aqui, quando você executar o código, ok? Caso houver algum erro, você pode passar aquele erro, ou melhor, aquela exceção aqui dentro da expressão try, ok? Passa aqui no try e depois pode criar uma exceção e passando para dentro dessa instrução, ok? Então, dessa maneira aqui, mesmo se houver erro, essa parte aqui, o arquivo irá fechar, ok? Porque ele aqui disse apenas tenta caso algo não acontecer, ok? E dessa maneira ele poderá fechar o arquivo. Mas tem mais um outro método também que o Python nos oferece, que é usando a instrução with, ok? E essa instrução with, ele irá garantir que o arquivo seja fechado quando o código que
o user irá terminar de ser executado, ok? Então, e isso mesmo também vale mesmo se uma sessão for lançada no código Python, ok? Então, nesse caso aqui seria da seguinte maneira, ok? Então, ele aqui vai ser da seguinte maneira. Então, essa parte aqui, vamos remover o try, vamos remover também o finally. Estes dois aqui vamos recuar um pouquinho. E vamos descer aqui embaixo, ok? Então, isso aqui seria, essa parte vai sair e vai ser da seguinte maneira, ok? Usando a instrução with. Então, vai ser with open. Aqui vamos chamar depois o nome do arquivo. Aqui dentro vamos dar um modo que nós gostaríamos, abrimos no modo escrever. As if, ok? Depois vamos pôr 2 pontos. Então, ele aqui a instrução está a dizer, com open, abra o arquivo no modo escrever e considera tudo isso aqui como F, ok? Então, esse F aqui vai ser esse arquivo aqui. Então, depois aqui vamos ter o f.write, depois aqui já não necessitamos mais do f.close, ok? Porque essa expressão with, ele fecha o arquivo automaticamente, ok? Ele garanta que o arquivo seja fechado assim que o corpo seja acabado de executar, irá terminar a execução, ok? Então, depois desse f.write terá que estar dentro da expressão with, ok? Então, dessa maneira aqui, mesmo se houver algum erro no código, o arquivo sempre irá ser fechado, ok? Então, normalmente eu uso mais dessa maneira aqui, muitos programadores também usam dessa maneira aqui, porque essa maneira é mais segura e também mais apropriada, ok? Então, dessa maneira, ok, vou tentar rodar o programa, vou por lá de novo. Olá, eu sou o João, se eu rodar, o código executou, tudo já está pronto, meteu de novo, olá, eu sou o João. Então essa aqui é a maneira que eu gostaria de mostrar. Tem duas maneiras, que a primeira maneira é usando try e a segunda maneira é usamos a instrução with, ok? Então, eu sou o João e muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal caso não seja inscrito e também partilhe esse vídeo e dê um like nesse vídeo, ok? Então vejo-vos na próxima dica sobre Python. Muito obrigado.